Fala galera, aqui é a Maria Júlia e esse é o meu canal e hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo da série de vídeos que eu tenho feito aqui no canal, que é o Lidos de Cada Mês. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês quais foram as minhas leituras do mês de julho. Então, esse mês eu li bastante coisa, foi um mês bastante produtivo e eu vou compartilhar com vocês quais foram essas leituras. Então, se eu tiver resenha de algum deles, eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada e vamos logo ao que interessa. O primeiro livro que eu li esse mês foi Corte de Espinhos e Rosas, que é um livro da Sarah J. Maas, muito popular entre os adolescentes, está super hypado, é uma trilogia que já teve continuação e tudo mais. Então eu decidi adquirir essa leitura e me dedicar. E o que aconteceu, gente, foi um livro que me despertou sensações diferentes, fiquei com algumas opiniões divididas. Eu acho que não é um livro maravilhoso, eu acho que tem alguns erros ali e tem algumas questões que me desanimaram bastante com essa leitura e principalmente de dar a continuidade. Porque eu achei que é um livro interessante, tem uma premissa legal. O que acontece, gente? Um mundo dividido entre os humanos e os féricos. E o que vai acontecer? Logo na primeira cena, uma humana, que vai ser a nossa protagonista, ela vai matar um dos féricos. Então os féricos depois, logo um tempo depois, vão atrás dela. E assim, é uma vida por outra. Então eles pegam essa menina, levam para o mundo deles e é a partir daí que vai se desenvolver. Vai conhecer o mundo dos féricos, as peculiaridades, todo o ambiente, todo aquele universo. A gente vai ter em contraponto com a humana, que nós somos igual a ela, então a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, o propósito de fato dela estar ali. E eu achei esse livro um pouco complicado, tem algumas questões que são bastante problemáticas e que poderia a autora ter desenvolvido de uma outra maneira. Eu também acho que existe uma barriga ali no meio da história que me desanimou bastante e que o livro ele deixa para desenvolver e revelar todas as mirabolâncias dele lá pro final da história. Então isso me incomodou bastante e por isso que eu não amei tanto assim e que eu não pretendo dar muita continuidade a essa saga. Então eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente cada detalhe do que eu gostei, do que eu não gostei, o que eu achei maravilhoso, o que eu achei bem mais ou menos, então vou deixar aqui pra vocês darem uma olhada. Mais um livro que eu li esse mês e foi uma iniciação de um autor nacional bastante conhecido, muito popular e que, tipo assim, ganhou o mundo. Os livros dele já foram traduzidos para não sei quantas línguas e eu estou falando de Paulo Coelho. Então esse mês eu li Verônica Decide Morrer, desse autor. Foi meu primeiro contato com esse autor e eu gostei bastante. Não foi um favoritado, não foi maravilhoso. Eu tenho algumas questões sobre algumas coisas que esse livro fala, mas eu gostei, a experiência foi muito boa, eu me surpreendi, porque tem muita gente que tem algum tipo de preconceito com Paulo Coelho, e esse livro ele foi uma recomendação de um amigo que ele tinha lido, Verônica Decide Morrer, ele falou, cara, eu gostei bastante desse livro, eu acho que você vai gostar também, então eu decidi adquirir essa leitura. E eu gostei bastante, sabe? Basicamente, a gente vai acompanhar a história da Verônica. Ela tem 24 anos e ela tem uma vida super estável, ela tem uma família boa, ela tem o que a sociedade diz que ela tem uma vida muito boa, ela tem o checklist em tudo, sabe? Vida profissional, amorosa, familiar, tá tudo muito bom na vida dela. Só que ela, particularmente, acha que a vida dela tá uma bosta, então ela decide morrer. E é a partir daí que essa história vai desenvolver, porque ela não vai morrer, ela vai parar numa clínica psiquiátrica, onde ela vai fazer alguns tipos de tratamentos, e é a partir daí que a gente ela vai começar a enxergar a vida dela de uma maneira diferente e vai dar um 360 total na vida dela. A gente vai acompanhar tudo isso com ela, todas essas mudanças que estão acontecendo, que são muito cruciais para o rumo que essa história vai levar. Então, assim, eu gostei bastante, como eu falei, não foi um favoritado, mas eu acho que vale super a pena Verônica Decide Morrer, do Paulo Coelho. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo aqui contando a minha experiência de leitura com esse autor, que esse mês eu acabei lendo muita coisa dele. Mais um livro que eu li esse mês foi A Princesa e o Goblin. Na verdade, eu li esse livro na versão em inglês, tá disponível na Amazon, tá baratinho, tá R$0, tá de graça essa leitura. E eu decidi ler porque de vez em quando eu sempre tô tentando pegar alguns livros mais infantis, uns livros mais tranquilos pra, assim, treinar mesmo o inglês, pra melhorar algumas questões que eu tenho, essa dedicação particularmente minha. Então esse mês eu li A Princesa e o Goblin e que eu gostei bastante, é um livro infantil e que, assim, gente, não tem nada demais, foi mais pra treinar o meu inglês. Eu também coloquei alguns momentos pra
pra Alexa ler o livro pra mim, que eu recomendo bastante. E assim, gente, a experiência foi ok. Mas um livro que eu também li nessa pegada foi O Incrível Mundo de Oz, que assim é um clássico aí da literatura, já teve 365 adaptações diferentes para esse livro. Eu decidi adquirir essa leitura também nesse mesmo esquema da Amazon. A Amazon em e-book, ele tem alguns clássicos que eles dão de graça. Então tá lá só pra você comprar gratuitamente, e esse livro tava lá disponível, então eu decidi adquirir também. E eu li também essa versão em inglês, que pra mim também valeu super a pena. Foi justamente nessa pegada. E assim, gente, não é um livro maravilhoso, incrível, que é assim, que você engole, mas é muito legal pra você treinar o seu inglês, ou colocar a Alexa pra ler, pra você treinar um listening. Então, assim, gente, eu recomendo, sabe? Você quer ir nessa pegada, vai... Essa dica é uma dica legal. De vez em quando eu sempre me aventuro em 1 a 2 livros por mês de eu ler nesse esquema. Mais um que eu li esse mês foi Um Corpo na Biblioteca, da Agatha Christie, que é uma autora clássica, que assim, do mundo do suspense, do thriller, e que assim, eu recomendo também. O que acontece, gente? Agatha Christie, ela já escreveu 365 livros durante toda a sua vida, então ela escreveu muita coisa, e eu adquiri algumas leituras dela, eu adquiri alguns livros, e eu tô lendo eles aos poucos, então... mais pra frente eu vou fazer um vídeo aqui no canal contando algumas das leituras que eu fiz sobre essa autora e vou comentar mais sobre esse livro nesse vídeo. E o que acontece, gente, é uma história diferente do que eu já estava acostumada nos livros de Agatha Christie. Pra quem não conhece, geralmente a gente tem o Detetive Poirot, que ele é o protagonista da história. O que acontece, gente, nessa história a gente não vai ter esse detetive, a gente vai ter a senhorita Mason, se eu não me engano, é esse o nome dela, e ela que vai investigar o que aconteceu com esse corpo, o que esse corpo foi fazer, o que esse bendito corpo apareceu, por quê, como, quem foi que fez isso naquele lugar. Eu gostei do livro, foi uma perspectiva completamente diferente, porque a gente já tem um padrão. Pra quem lê os livros da Agatha Christie, sabe que ela tem basicamente um padrão, sempre com o Detetive Poirot. Eu só tinha lido livros com esse protagonista. O que aconteceu? Com a senhorita Mason, é um estilo de investigação completamente diferente. Aí, em alguns momentos eu achei que esse livro não tava indo pra frente e que ela não tava fazendo nada, sabe? Mas assim, ela vai coletando suas pistas de acordo com o jeito dela, tem um jeito peculiar, de uma maneira diferente do que a gente tá acostumado, então foi uma leitura interessante por causa disso. Então ter uma perspectiva diferente, ter um outro protagonista foi interessante, deu um upzinho nessa leitura. Mais um que eu vou compartilhar com vocês também faz parte de um projeto pessoal que eu iniciei no mês passado. Eu estou falando de Sherlock Holmes. Então eu li Sherlock Holmes, O Vale do Medo, do Arthur Conan. E o que acontece, gente? Eu pretendo fazer mais pra frente um vídeo contando como é que foi a minha experiência de ler Sherlock Holmes. Então eu pretendo ler os 4 principais livros desse autor de investigação do Sherlock Holmes como protagonista. E eu decidi, então no mês passado eu li Um Estudo em Vermelho, que é um clássico, que é o mais consagrado, que as pessoas mais falam das histórias de Sherlock Holmes. Então eu li também O Vale do Medo. E nesse livro a gente vai ter mais um caso de investigação do Sherlock Holmes. Vai acontecer um assassinato muito estranho, que ninguém entende como que aquilo aconteceu, porque vai acontecer numa mansão, numa residência assim muito afastada, cheia de segurança, tem toda uma estrutura ali, e um corpo aparece dentro daquela casa e ninguém sabe o que aconteceu, por que aconteceu desse jeito. Então eles vão investigar como que aquilo teria acontecido. E esse livro ele é dividido em 2 partes, então na primeira parte a gente já sabe, tem uma resolução do caso logo de cara, e assim, a gente acha um pouco estranho, mas depois a gente vai ter uma segunda parte que vai contar a história do que aconteceu antes daquele dia. E assim, é interessante, sabe? Eu acho que a história, o Sherlock Holmes, ele é um detetive bastante peculiar. Pra quem conhece, ele é um cara que tem um poder de dedução, assim, incrível. Ele percebe coisas que estão na nossa cara e que a gente, já tá no automático, passar direto, a gente não percebe. E ele pega tudo muito rápido. Então esse é o diferencial que faz essas histórias de assassinato, investigação criminal, terem um plus a mais com as histórias do Sherlock Holmes. Então eu também gostei, e mais pra frente eu vou contar detalhadamente o que eu achei sobre cada uma dessas 4 leituras que eu pretendo trazer naquele vídeo.
Mais um que eu li esse mês foram mais dois livros do Paulo Coelho. Eu vou falar de O Manual do Guerreiro da Luz. E o que acontece, gente? Esse foi o livro que eu menos gostei do Paulo Coelho, mas ele é basicamente um livro de autoajuda. Então, gente, não acho que foi sensacional. Ele não traz visões muito diferentes, mas basicamente ele vai contar quais são os ideais e quais são as perspectivas de um guerreiro da luz. Vai trazer alguns dilemas e algumas frases que são importantes para quem é um guerreiro da luz. E é basicamente isso o livro. É um livro bem curto, que você lê super rápido. Eu recomendo também que, se você gosta de autoajuda, você provavelmente também vai gostar desse livro. Tem uma pegada um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas eu não achei horrível, mas foi o que eu menos gostei do Paulo Coelho. E pra finalizar essa lista, eu vou falar de mais um livro que eu li do Paulo Coelho. Paulo Coelho bombou aqui nas minhas leituras desse mês. Então, assim, Brida vai contar basicamente a história da Brida, que ela é uma menina super jovem e que ela quer saber. Ela quer encontrar o seu lugar no mundo, se autoconhecer, ter as suas perspectivas. E ela quer fazer isso através da magia. Então, ela vai atrás de um mago, para esse mago ensiná-la todas as questões da magia, os poderes e coisas que ela consegue alcançar a partir disso. E depois ela vai migrar para uma outra feiticeira, para uma outra bruxa, que é a Wicca. E ela vai também trazer outros questionamentos e outras questões. E assim, eu não amei esse livro também. Eu acho que esse livro tem uma problemática que me incomodou um pouco, mas eu não achei horrível, sabe? Foi legal, foi uma experiência ok, mas dentro desses livros que eu li do Paulo Coelho, o que eu mais gostei foi Verônica Decide Morrer. Então foi isso, gente. Esse foi o resumão do mês de julho. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal, me siga no Instagram e continue aí acompanhando os meus vídeos. Gente, beijo e até o próximo vídeo.